A paz do Senhor, queridas. Pode se sentar. Que alegria para a gente estar aqui com vocês. Um privilégio e uma agenda que Deus fez. Não estava na nossa programação essa agenda, mas o Senhor foi fazendo as coisas caminharem de um jeito e eis-nos aqui para fazer o que Ele quer. Amém? É muito bom saber que você em plena quarta-feira, quinta? Eu estou assim, gente. Em plena quinta-feira você está na igreja. Oh, glória! Glória a Deus! Você que está nos assistindo aí de casa, que pena que você não está aqui presencialmente. Presencialmente é melhor. É muito bom a gente estar aqui e a gente sabe e tem percebido que nos últimos anos, no Brasil, no mundo, mas eu posso falar da nossa realidade. No Brasil, a gente tem visto uma obra maravilhosa de Deus, levantando mulheres, ministrando a mulheres, despertando, desafiando mulheres. Nos últimos 20 anos, a gente viu diante dos nossos olhos as conferências femininas crescendo, conferências de mulheres por todos os lados, e a gente não pode atribuir isso a homem nenhum, a mulher nenhuma, a iniciativa humana. Foi algo que Deus fez, porque quando a gente pensou que a gente estava fazendo algo novo, aí eu ia pregar em tal lugar onde a conferência já estava acontecendo há 2, 3, 4, 5 anos. Então a gente viu que Deus foi fazendo algo sobrenatural, atraindo as mulheres, chamando as mulheres, convocando as mulheres. E a gente para pensar, mas por que Deus? Algumas mulheres chegam perto de mim e falam assim, olha, eu já estou recebendo muito, estou aprendendo muito, mas vocês têm que fazer alguma coisa para fazer conferência de homens. Porque só eu que estou crescendo, só eu que estou sendo alimentada, só eu que estou sabendo o que está acontecendo, e nossos maridos estão ficando para trás. E aí a gente se lembra de Provérbios que diz assim, que a mulher sábia edifica a casa. Aí a gente pensa assim, mas olha lá, já vem mais uma coisa para os nossos ombros. Pelo amor de Deus, a gente já é mãe, já menstrua, já tem menopausa, TPM. Ai, meu Deus, mas essa agora? Gente, sabe por quê? Porque nós recebemos elementos do próprio Deus que os homens não têm. E isso não nos torna melhores, superiores. Entenda, essa competição entre os gêneros é coisa do inferno. Deus não criou homens e mulheres para disputarem poder. Deus criou homens e mulheres para serem cooperadores entre si. Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Aí, tá vendo, Helena? Tá vendo? Quem é o homem sem a gente? Bom, eu não me lembro de ter visto nenhuma mulher pendurada num andaime, nem dentro de um esgoto. Nem quebrando parede com a marreta, nem catando pedaço de corpo em um acidente. Sabe, gente, tem coisas em nós que a gente não daria conta se não fosse os homens. O lado duro da vida, o lado pesado da vida. Sabe, eu citei exemplos dramáticos aqui agora, né? Você vê um bombeiro entrando num buraco que só cabe um homem. Você vê o bombeiro mergulhando em rios para recolher um corpo, para devolver um corpo sem vida para uma família, poder chorar e sepultar o seu... Gente, eu nunca vi, podem existir, claro, podem existir, toda regra tem a sua exceção, mas eu nunca vi uma mulher nessa tarefa árdua. Sabe por quê? Porque a gente não dá conta emocionalmente. A gente dá conta emocionalmente de um tanto de outras coisas que os homens não dão. Por exemplo, se precisasse do homem, só o homem, para parir uma criança, tinha sido extinta a raça humana. Deus sabe o que faz, né? Então, você vê, já viu um homem gripado? Imagina se ele tivesse que dar a luz, né? Agora, você já viu a gente diante de uma barata? De uma aranha, de uma lagartixa? Não sei qual que é o seu animalzinho de estimação, né? O homem vai lá, chega lá. O que é isso? O que é esse canto todo? Homens e mulheres são diferentes.
mas não são um superior ao outro. Nós precisamos uns dos outros. E Deus planejou que dentro do casamento, por exemplo, o pastor Josué fala muito isso, eu aprendi isso com ele, que o casamento não é um jogo de tênis, o casamento é um jogo de frescobol. No frescobol você joga a bola boa para o outro também jogar a bola boa para você, e quanto mais tempo a bola fica flutuando, mais divertido é o jogo. E é isso que Deus quer. No jogo de tênis não, no jogo de tênis um ganha, o outro perde. E Deus quer que os nossos relacionamentos de casamento sejam um jogo de frescobol. E isso é na vida, não apenas no casamento. Se eu me relaciono com homens no trabalho, colegas de escola, dentro da comunidade de fé, nós estamos como cooperadores uns dos outros. E o discurso que está lá fora hoje é: nós não precisamos de homem nenhum, nós temos que ser empoderadas, nós temos que tomar o nosso lugar, nós temos que fazer, conquistar, nós somos superiores aos homens. Gente, se a gente vai falar de empoderamento feminino, então pensa comigo, nós podemos criar, educar a próxima geração de homens. Mas a mesma voz que quer dar poder para a mulher fala que ela ser mãe é um atraso de vida. Fala que ela ser mãe vai desqualificar ou torná-la ineficiente para o mercado de trabalho. A maior missão da mulher se tornou um fardo e o aborto uma opção. Assassinar um bebê é uma opção? Não é um bebê, é um embrião. Engraçado que esse embrião, ele sente o que você sente desde as primeiras semanas de vida. O que está acontecendo com o mundo? Quando você vê mulheres defendendo o assassinato de bebês, aquela que deveria ser a guardiã da vida, virou a defensora da morte. Então vamos voltar para o plano original e vamos olhar para a palavra de Deus. Para você que está aqui na igreja e acha que a gente está falando tudo uma balela, desculpa, mas a gente acredita na Bíblia. A gente acredita que existe um Deus. Você tem todo o direito de não acreditar. Nós não queremos enfiar goela abaixo a nossa fé, mas nós também não queremos nos calar sobre aquilo que cremos. Então nós queremos dizer a você que está nos assistindo, e você que está aqui hoje, nós acreditamos que há um Deus, Criador de todas as coisas, do céu e da terra. Nós acreditamos que Ele inspirou homens ao longo da história humana para escrever a sua inerrante palavra. Nós acreditamos que a Bíblia é o manual do fabricante. Nós acreditamos que a Bíblia é o nosso manual de fé, o nosso manual de vida. Não, a Bíblia não é um livro equivocado. Se você começa a estudá-la com seriedade, você vai descobrir um livro fascinante, sobrenatural, escrito em torno de 1500 anos, por 40 autores distintos e que contam uma mesma história linear. O Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre. De Gênesis a Apocalipse, sem fragmento, a Bíblia é a palavra de Deus. E é isso que nós acreditamos, e ela dirige os nossos dias, e nós não queremos ser apenas estudiosos e leitores da palavra de Deus, nós queremos estudar, ler e deixar que ela mude o nosso pensamento, e um novo pensamento gere em nós uma nova maneira de viver. Então eu quero dizer para você, não adianta você ser frequentador de uma comunidade de fé, não adianta você gostar do grupo social que é a igreja. A igreja é um lugar gostoso, e esse lugar especialmente confortável, as cadeiras são confortáveis, as pessoas são agradáveis, você foi bem recebido, bem tratado, a música é agradabilíssima aos ouvidos, é tudo tão bom, tudo pensado para te dar conforto e foco, para que você absorva completamente o que está sendo dito aqui na frente, para que você seja consolada, encorajada, levantada, erguida, corrigida, porque isso tudo é o que a Bíblia faz com a gente. A Bíblia não fica só alisando e dizendo,
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O amor também corrige, o amor também confronta, o amor também dá limites. Isso que estão chamando de amor não é amor, o amor que aceita tudo, o amor que não se compromete, o amor que não presta contas, o amor que só pensa em si mesmo, no seu próprio bem-estar. Isso não é amor. Porque eu amo o meu marido, eu presto contas a ele. Porque eu amo o meu marido, eu não me deito com outro homem. Porque eu amo o meu marido, eu sou leal à aliança que eu fiz com ele. Porque eu amo o meu marido, eu tenho responsabilidade. E porque eu amo os meus filhos, eu tenho responsabilidades. Porque eu amo os meus pais, eu tenho responsabilidade de honrá-los. O amor se compromete. O amor não aceita tudo. O amor perdoa tudo, o amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Então a gente tem que entender, de onde você tirou isso? Da Bíblia. A palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus me ensina isso. E aí nós cremos na Bíblia. E algumas pessoas começaram a dizer que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, que só algumas coisas é a palavra de Deus. A gente não questiona a palavra de Deus, sabe por quê? Porque se a gente entende hoje que existe um Deus, nós ficamos sabendo isso pela Bíblia. Nós acreditamos que Jesus Cristo não é apenas um profeta ou um cara que fez diferença na história e marcou a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não é apenas uma figura mítica ou política. Jesus Cristo é o Filho de Deus que encarnou para nos reconciliar com Deus, uma vez que o homem deu as costas para o seu Criador e começou a viver a vida à sua própria maneira. E é porque a gente escolheu viver a própria maneira que o mundo está no estado que está. Se todo mundo obedecesse a palavra de Deus, honrando, não mentindo, não cobiçando, não amando mais ao dinheiro do que amando as pessoas, a gente não estava no caos que a gente está. Nós estamos no caos em que estamos porque estamos inseridos em um contexto de queda. Porque embora Jesus Cristo tenha vindo, pagado o preço pela nossa vida, para nos ter de volta e nos reconciliar com Deus Pai, muitos continuam escolhendo dar as costas para o Criador, vivendo a sua própria maneira. Mas eu quero te dizer que ser frequentador de igreja não significa que você está perto de Deus. Deus te chama para um relacionamento com Ele 7 dias por semana, 24 horas por dia. E que a gente deixe a palavra de Deus entrar pelos ouvidos, cair no coração, entrar pela mente e gerar um novo comportamento. Helena, por que você está falando tudo isso? Porque nunca foi tão necessário cristianizar cristãos. Tem muita gente que fala que é cristão, que usa camiseta de cristão, que frequenta a igreja de cristãos, mas que não se parece em absolutamente nada com Jesus o Cristo. E o Senhor está nos chamando para o arrependimento, para o alinhamento com aquilo que Ele quer fazer. Recebemos aí por 20 anos a palavra, o ensino, o encorajamento, buscando a valorização da figura feminina. E para sermos valorizadas, nós não precisamos de passar por cima ou desautorizar a figura masculina. Nós entendemos que homens e mulheres têm propósitos distintos e um coopera com o outro, um respeita a autoridade do outro, um se submete ao outro. E essa não é, porque às vezes quando fala esposas, sujeitem-se aos seus maridos, a gente lê com os olhos desse século. Sendo que no mesmo texto de Efésios, alguns versículos acima fala, sujeitem-se uns aos outros no amor do Senhor. Submissão, sujeição é respeito, respeito ao outro. Respeitando a autoridade do outro, a posição do outro como filho de Deus. Não é um lugar de ser humilhado, de ser capacho, de ser abusado. Mas submissão é o lugar comum do crente, não é só da mulher, não, é do crente. Então nós como mulheres cristãs, deveria ser uma coisa simples a gente poder se submeter. Porque isso não tira nada de nós. Mas meu marido é abusivo. Então nós precisamos de educar o seu marido. Orar por ele.
E eu não estou falando de abusivo, gente, de violência doméstica, não. Violência doméstica, polícia lida com isso. Entrou na violência doméstica, você chama a polícia, ok? Você chama a polícia para um marido abusivo verbalmente, aquele marido que te destrói, que te demole, ou aquele que bate. Isso nunca deveria ser falado numa igreja. Como não, Helena? Porque é inadmissível um cara que se diz cristão bater numa mulher. Por isso, daí a necessidade de nós cristianizarmos cristãos. Anunciar de novo o evangelho para quem diz que crê, que não tem nada a ver com a Bíblia. E nessa noite eu queria chamar para essa nossa conversa o exemplo de algumas mulheres. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 16. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Gênesis 16, 1 a 5 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo. Aqui a gente está tendo o exemplo de uma mulher, Sara, uma mulher precipitada. Sara tinha uma promessa, Sarai tinha uma promessa, que Deus faria de Abraão uma grande nação, e que Deus faria deles pais, ainda que as circunstâncias fossem contrárias, ainda que o tempo fosse avançado, Deus faria de Sarai mãe de muitas nações. Mas a gente vê aqui uma mulher dando um jeitinho. Nós mulheres sabemos dar um jeitinho, né, gente? Você é aquela que dá um jeitinho? Tem jeitinho que é bom, né? Aquele jeito, Deus colocou essa criatividade em nós, para que a gente realmente transforme os ambientes, e mulher transforma. Se o mundo fosse só masculino, ia ser azul marinho, cinza e preto. Onde entra uma mulher, fica cheiroso, fica bonito, fica colorido, fica harmonioso, né? E certamente os homens que têm essa possibilidade de decorar, de enfeitar o ambiente, eles têm uma forte influência feminina na sua história. Porque mães deixam legados, positivos ou negativos. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós temos uma possibilidade dada pelo próprio Deus de transformar, de improvisar, de criar. Deus deu isso para a mulher. Às vezes você abre a geladeira, tem um ovo, um tomate. E você pensa, o que eu vou fazer com um ovo e um tomate? Quando você pensa que não, sai aquele omelete maravilhoso. Então, mulher é essa que pega pouco e faz muito. Só que esse jeito que a gente tem de improvisar, de criar, de falar, de opinar, de transformar, ele pode se transformar numa arma letal quando a gente vai contra o propósito de Deus. E o que motivou Sarai a sair tanto do propósito de Deus? Ansiedade.
Ela estava vendo que o tempo estava passando, que ela estava ficando ainda mais velha e que a gravidez não acontecia. Então ela não creu que Deus Todo-Poderoso podia fazer dela mãe de filhos. Ela olhou para a circunstância terrena, ela olhou para a sua própria condição e ela falou: não tem jeito, eu vou dar o meu jeito. Quando Deus falou, e a gente começa a querer fazer a interpretação do que Deus falou. Deus falou que vai me dar um filho, está aqui, Agar, dando sopa. Que mulher louca, gente, pôs outra mulher na cama do marido dela. Doidona. E Abraão não achou nada ruim. Claro, como você quiser. Estava levando vantagem, né? Conhecendo a egípcia, jovem, vigorosa. Como uma mulher precipitada e ansiosa pode pôr a perder a sua própria casa. E depois, quando você vai lendo a história, e eu encorajo você a fazer isso, a gente vai vendo o que uma mulher precipitada causou. Hoje está aí, o pau está quebrando até hoje, entre judeus e árabes. Por quê? Sarinha foi lá tentar dar um jeitinho, colocou a egípcia na cama de Abraão. E Deus não foge da sua promessa. Não era o filho da promessa, mas Deus também fez de Ismael uma grande nação. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas nós podemos atrapalhar bastante a nossa jornada. Pausa para reflexão. O que a ansiedade, a precipitação já causou de dano na sua família? E Helena, você veio me incomodar? Você saiu lá de Belo Horizonte e veio me incomodar? Não vim te incomodar. Vim trazer a sua memória que pode te dar esperança. Vim te despertar. Vim te dizer: para, mulher, toma juízo nessa cabeça. Confia naquilo que Deus falou. Ele é fiel para cumprir. Para de querer desembolar a linha junto com Deus. Para de querer dar uma forcinha para Deus. Deus é Deus. E quando Ele fala, Ele faz. E se não está pronto ainda, temos que aprender a esperar. Vamos conversar sobre outra mulher. Essa é diferente. Abre aí, 1 Samuel 25, a partir do verso 14. 1 Samuel 25, a partir do verso 14. Deixa eu só te localizar, né? Porque senão você não vai entender muito bem a leitura, a história. E eu te encorajo também a estudar Abigail quando você chegar em casa. Abigail era mulher de Nabal, um homem tolo, insensato. E Davi vivia fugindo de Saul. Vivia pelos desertos, pelas cavernas e tal. E quando ele estava no Carmelo, os pastores de Nabal, que era um homem muito rico, tinha muitos rebanhos, estavam ali pelo Carmelo, e Davi e os seus valentes ajudavam os pastores de Nabal a preservar a vida dos rebanhos. Então eles ajudavam a proteger aquele rebanho, para que nenhum animal feroz roubasse, comesse, né, desvirtuasse. E todo o tempo os próprios pastores de Nabal diziam que os homens de Davi eram como um muro ao redor dos rebanhos de Nabal. E quando chegou a época da tosquia era uma época assim de muita fartura, fazia muita comida, muita festa. É como se fosse assim, o fechamento do ano, né? Então, a época da tosquia, o lucro vinha, né? A lã, e era uma festa. Então, tinha churrasco, churrascão, muitas coisas boas para comer, e era realmente uma verdadeira festa. Davi ouviu dizer que a festa estava rolando na casa de Nabal e que tinha muita fartura, e eles viviam no deserto. Então, ele manda alguns representantes à casa de Nabal e fala: olha, se lembrem do tempo que nós ajudamos vocês a preservar o seu rebanho. Agora que chegou a época da tosquia, que vocês estão celebrando, né, e colhendo o fruto do trabalho de vocês, se lembrem de nós e sejam benevolentes para conosco. Ou seja, o que ele estava pedindo? Comida. Ajuda a gente. Só que Nabal, o doidão, falou, nesse caso aqui o doidão é um homem. Ele falou assim: quem é Davi?
fingiu demência. Falou, não conheço. Hoje tem muita gente aí que foge aos seus senhores, eu vou ter certeza que... Ele já sabia, ele já tinha tido testemunho, mas ele fez de bobo. E aí, quando os moços, quando os caras que estavam servindo ao lado de Nabal, os funcionários de Nabal, escutaram como ele tratou os servos de Davi, os servos de Davi voltaram e contaram para Davi, Davi falou, vão descer e matar todo mundo. Vão matar todos os homens da casa de Nabal. Davi ficou bravo. Quando os jovens e os empregados de Nabal foram onde? Na mulher de Nabal. E a gente lê aí a partir do verso 14. 1 Samuel 25, a partir do verso 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração, e veja que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Verso 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos e disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Que contrário, que contraste. Uma querendo brincar de ser Deus. A outra ouviu o que tinha acontecido na sua casa. Ela podia ter ido lá e falar assim, ô Nabal, você está doido? Bateu a cabeça? Você conhece Davi? Está vindo aí Davi, 400 caras, vão tocar o terror, vão deixar nenhum homem vivo nessa casa. Porque era assim que as coisas eram resolvidas, gente. Mas ela foi lá tirar satisfação com o marido dela? Foi pôr a culpa nele? Porque ele era insensato. Ela já sabia disso, ela era casada com ele. O que ela fez? Fechou a boca. Pegou a comida, carregou os jumentos, mandou os empregados levar as comidas e foi atrás. E quando ela encontrou com Davi furioso, vindo para acabar com a casa dela, ela desce do jumento, se prostra e fala, Senhor, minha seja a culpa. Para mim é a versão feminina de Cristo no Antigo Testamento. Ela se coloca entre a fúria de Davi, livrando também a Davi de fazer uma insanidade movida pela raiva e não pela mão de Deus. E ela livra a sua própria casa da fúria de Davi. Porque ela começa a se humilhar diante de Davi. Ela fala assim, olha, quando os seus servos foram, eu não os vi, mas está aqui a comida. Que o Senhor te abençoe. O meu marido é tolo, não leve em conta o que ele disse. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere. E ela começa a abrir a boca e a abençoar Davi. Ao contrário de Sarai. Sarai foi lá, fez a coisa errada e depois ela começa a reclamar com Abrão. Olha aí, o que aconteceu? Eu te amaldiçoo. Olha agora, minha serva está me ofendendo.
tão ao contrário, que dois contrapontos. Ô, gente, essa aí foi a pisada de bola de Sarai. Ela foi uma mulher que Deus escolheu. Mas eu acho lindo a Bíblia por isso. Não põe pano quente nos defeitos. Lá na frente, você vai ver também expostos todos os defeitos de Davi. E isso está muito claro para que a gente veja que eram seres humanos como a gente. Então, se eles conseguiram vencer, a gente também consegue. Se Abigail conseguiu ser uma mulher sábia e fechar a boca diante do seu marido tolo, ou, né, vamos contextualizar, o seu chefe tolo, o seu professor tolo, o seu parente tolo, o seu pai que ainda não se converteu, tantas situações, fecha a boca, você não convence ninguém, você não é o Espírito Santo. E abre a boca com sabedoria. Essa é uma característica da mulher sábia, ela abre a boca com sabedoria. A mulher de Provérbios 31, quando ela fala, é para ouvir o que ela tem a dizer, porque ela abre a boca com sabedoria. E ela não fica transferindo responsabilidade, ela chama para si a responsabilidade para salvar a sua casa. Mas a gente não vive isso. A gente sempre fica transferindo a culpa para alguém. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Eu passei o meu trauma, a culpa é do meu trauma de infância. A gente está sempre julgando. Para, você é mulher de Deus, você é filha de Deus. Seja lá o que foi que te aconteceu, você é nova criatura e pode viver de uma outra maneira. Para de pôr culpa no diabo, para de pôr culpa no passado, para de pôr culpa no seu abusador, para de pôr culpa, agora é uma nova história onde você está seguindo aquele que se humilhou, mas venceu, ressuscitou e irá voltar e reinar em um alto e sublime trono. Então quem sabe que é vencedor, gente, quem sabe que é vencedor, quem não tem problema de identidade, sabe que é filha de Deus, não tem problema de se humilhar. Não tem problema para pedir perdão, não tem problema para chamar a responsabilidade para si. Não, eu vou resolver. Não, minha seja a culpa. Por causa da sabedoria de Abigail, Davi olhou para ela. E o ódio de Davi foi aplacado. Você já ouviu falar no que a Bíblia diz sobre, em Provérbios, que diz: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então eu fico imaginando essa mulher sábia, dizendo com toda doçura, sabe qual que é a maior arma feminina? Desculpa a palavra, homens presentes. Poder feminino não é bunda de fora não, gente. Poder feminino não é decotão, não é música sensual, não. O que elas estão chamando de poder, na verdade, elas estão se colocando à venda. Poder feminino é docilidade. Quando entra uma mulher sábia e doce no ambiente, tudo se curva. É impressionante. E eu não estou falando da manipulação de Jezabel, não. Eu estou falando do poder do Espírito Santo que habita em você. Quando entra uma mulher cheia do Espírito Santo, as trevas recuam. A vida flui, o encorajamento acontece. Uma mulher cheia do Espírito Santo tempera tudo ao redor, cria filhos cheios do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz: a tola com as próprias mãos a derruba. As nossas casas não são perfeitas não, gente. Eu tenho as minhas lutas, você tem as de vocês. Mas mesmo aqueles filhos que andam fora do Evangelho, o que eles falam sobre você? Isso é um bom relatório. O que eles falam sobre você? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos e o marido da mulher sábia a elogiam. Então, às vezes, os filhos não estão nos caminhos do Senhor, estão fazendo suas escolhas equivocadas. Tem uns que só aprendem quebrando a cara, infelizmente. Você tenta proteger o filho de todas as formas, se educa no caminho que eles devem andar, mas eles se tornam adultos e tomam suas próprias decisões. Então, você continua de joelho, porque você não é o Espírito Santo, lembra disso. Não adianta ficar... Você não convence ninguém, mas o Espírito convence. Então clama, chama, chora, profetiza que a obra do Senhor será completa, amém?
Mas muitos filhos estão, inclusive, fora do Evangelho, porque vem uma dissonância da família, do pai e da mãe na igreja e do pai e da mãe dentro de casa. Na igreja, todo mundo espiritual. A paz do Senhor, irmão. Ou glória, ou bênção. Chega em casa, quem deixou essa louça aqui? Ô, seu parasita, não vou fritar ovo para você, não. Quem é a gente dentro de casa, gente, é quem a gente é de verdade. É fácil a gente colocar a máscara social na igreja, a máscara social onde a gente quer ser amado, aceito, querido. Mas de dentro de casa não dá para a gente esconder. Então a máscara cai. E aí o que aparece quando a máscara social cai? Quem é você dentro de casa? Abigail era tão benquista dentro de casa, que os empregados, quando viram o que Nabal estava fazendo, eles foram, ô patrão, que isso, patrão? Davi vai passar o rodo na gente. Foi isso que eles falaram? Não. Foram em quem tinha cabeça boa. Então, Abigail tinha coerência. Ela era sábia e todo mundo que morava com ela sabia disso. Momento de reflexão. O que tem saído da sua boca dentro da sua casa? Qual é a atitude que aqueles que moram mais perto, moram com você ou convivem de mais perto com você, têm diante da sua palavra, diante do seu conselho? Eles buscam conselho em você? Seus filhos, seu marido, seu pai, sua mãe, seus irmãos de sangue que moram na mesma casa que você, te chamam bem-aventurada? Minha irmã é uma bênção, minha mãe é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Minha filha é uma bênção. Eu não estou trazendo acusação para você, gente. Eu estou realmente trazendo despertamento. E aí, quando a gente... Já que a gente citou tantas vezes Provérbios, eu queria discorrer agora um pouco sobre o livro de Provérbios, que fala de uma questão específica. Quando a gente olha para Sara e para Abigail, a gente viu duas mulheres diferentes, mas como que a sabedoria ou a insensatez se manifestavam através dessas mulheres? Através da palavra. Gente, o nosso principal inimigo não é o diabo. Nosso principal inimigo somos nós mesmos. E a nossa boca é grande. Tiago diz que se nós controlarmos a nossa língua, seremos perfeitos. Já parou para pensar nisso? Já conseguiu controlar a sua? Eu não. Eu não consegui controlar a minha, não. Mas eu sigo firme no propósito. Sabe por quê, gente? Deixa eu contar para vocês uma coisa. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que ressuscitou Jesus? O poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Não é doido isso? Gente, a gente não tem a menor ideia. O nosso cérebro, ele é limitado demais para compreender as coisas elevadíssimas do mundo espiritual. Mas o Senhor nos dá assim uns insights, uns vislumbres para a gente se organizar. Quando a gente vai em Jerusalém, a gente vê os judeus indo orar no Muro das Lamentações, e eu fui lá com as mulheres, né? E eu vou lá como uma coisa turística, interessante, uma cultura diferente. Tem os crentes que vai colocar o papelzinho no muro. E eu oriento, não precisa de colocar papelzinho no muro. Sabe por quê, gente? Porque os judeus veem o muro como o elo de contato com o eterno. O nosso elo de contato com o eterno é Jesus Cristo. Ok? Então você pode orar ao Senhor em nome de Jesus, o Senhor vai te ouvir. Não, mas lá no Antigo Testamento diz que, Salomão diz, quando estava inaugurando o templo, que todas as nações viriam orar naquele lugar, e que todo pedido que fosse feito ali seria atendido. Sim, gente, essa é a antiga aliança, profetizando a nova, e a nova já aconteceu, e nós desfrutamos dela. Então você não precisa de pôr papelzinho no muro, mas você pode ir lá, é muito interessante, é lindo ver a devoção daquele povo. E você vai lá e aproveita e ora por eles. Ó Deus, tira esse povo, Senhor,
do domínio, da escravidão, da religiosidade. Que eles vejam e conheçam o Messias de Deus, Jesus Cristo. Eu amo aquele povo. E eu oro por eles. E aí eu estava lá, né? Beleza, fui lá, orei. Você pode orar em qualquer lugar. Orei também, orei por eles, orei por mim, orei para os meninos. Amém, glória a Deus, que legal. E eu olhando aquela devoção daquelas meninas, de todas as idades, adolescentes, menininhas, crianças, mulheres mais jovens, mães com os carrinhos de bebês. É lindo. Aí beleza, orei e tal, dei as costas para o muro e fui andando. Para que eu fiz isso? Eu não sei hebraico, mas eu fui xingada em hebraico, com certeza. Meu Deus, o que eu fiz? Umas 3 judias assim, me olhando, me fuzilando com o olho, apontava para o muro, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí alguém falou comigo, que você deu as costas para o muro. Ué, é muro, gente? Para você é muro, Helena, para elas não. E aí eu fui observar, elas quando elas acabam de orar, elas não dão as costas para o muro. Só depois de não sei quantos passos é que elas viram e vão. Eu aprendi. Uau, que reverência, que temor, o lugar sagrado. Hoje você é o lugar sagrado. O Espírito Santo habita em você. E você come qualquer coisa, conversa qualquer coisa, escuta qualquer coisa. Coloca dentro dos seus olhos qualquer coisa. Nos falta reverência e consciência da presença do Espírito em nós. Se a gente tivesse a consciência da presença do Espírito em nós, nós descartaríamos da nossa vida os lixos que a gente coloca para dentro por todos os orifícios. E as coisas que saem da nossa boca que são morte. E aqui o livro de Provérbios está falando, e a gente está com 2 exemplos diante de nós, Sarai e Abigail. Uma mulher falando bobagem, sugerindo coisas erradas, precipitada, amaldiçoando o marido por aquilo que ela mesma sugeriu ele fazer. E aí a gente vê a outra mulher, que o marido é tolo, e ela se coloca como intercessora. Ela interrompe o ciclo de violência, ela entra no meio da briga de 2 cachorros grandes e fala, minha seja a culpa. E ela começa a abençoar com as palavras. Depois eu encorajo que vocês leiam o texto todo. As palavras que ela diz para Davi são maravilhosas. Aí o que Deus faz? Só para te dar o spoiler do final da história. Mata Nabal, Davi fica sabendo, manda buscar Abigail e casa com ela. Hashtag fica a dica. Alguém fala para os homens para deixar de ser Nabal. Pelo amor de Deus. Ou seja, se Deus, deixa Deus te favorecer, não se meta a dar um jeito. Você vê, Abigail estava casada com um homem tolo. E Sarai estava casada com um homem justo, bom, amigo de Deus. Como é que uma mulher estraga, ou como uma mulher é resgatada, né? Deus interferiu na história. Abigail, vou te livrar desse aí. A Bíblia diz que ele feriu Nabal. Nabal, quando ouviu Abigail contando daquilo que ela... Primeiro, quando ela voltou, ele estava na cachaçada. Escornado. Ela esperou ele melhorar da cachaçada. Você sabe o que aconteceu, querido? Davi vinha aqui matar todo mundo. Por causa daquela palavra que você deu para os servos dele, tá? Mas está tudo bem agora. Ele levou um susto. Deve ter tido um piripaque no coração. Em 10 dias ele morreu. E aí Davi não é bobo nem nada. Bonita e sábia. Davi não era fácil, né? Ainda tem gente que fala que ele era do outro lado, né? Não, gente. Quem fala isso não leu a Bíblia. O problema de Davi era outro. Eu dia vi um rabo de saia. E aí a gente está com esses 2 exemplos dessas 2 mulheres e Provérbios 18, 20. Diz assim, Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A gente pensa muito na lei da semeadura, na hora dos dízimos e ofertas. Todo mundo vem alegrinho. Você vê porque você sabe que você vai colher. Quem vive a realidade,
né? Nós não temos nada, Deus nos dá tudo. E a gente devolve 10% para Deus através dos dízimos, e quanto você quiser através das ofertas. E a gente prova da bondade, misericórdia e fidelidade de Deus quando a gente é fiel nisso. Porque Deus precisa do nosso dinheiro, gente? Não. A casa, a estrutura que nós estamos aqui precisa. Porque, isso, sabe, telão, microfone, a passagem lá de avião para me trazer para cá, não brotou no chão, né, gente? O pessoal fazendo, de graça recebei, de graça dai. Não, a palavra a gente está dando de graça, mas banco, luz, água, telefone, LED, isso nada de graça. Então, a gente sabe, quem filho obediente, obedece, colhe das bênçãos, e a gente vê claramente que Deus, a gente nunca vai poder superar Deus em dar. Ele sempre é mais que abundante. E Deus provê isso para que a gente não se torne servo de mamon. Enquanto você aprende que parte do que você ganha, parte é para o seu sustento, para a manutenção da sua casa e até para a realização dos seus sonhos, mas parte não pertence a você, passa por você para abençoar outra pessoa. No cristianismo não tem egoísmo. A gente não constrói só para a gente não quer ganhar só para a gente compartilha generosamente amor, bondade, tempo e dinheiro. Tudo que o Senhor tem nos dado. E a gente faz isso com tranquilidade e alegria. Aí a gente lembra da lei da semeadura, da promessa do Senhor, o que o homem semear, isso também colherá. Quanto mais sapato eu dou de presente, mais sapato eu ganho. Quanto mais a roupa eu dou de presente, mais roupa eu ganho. Eu dou perfume de presente, eu ganho perfume. Eu oferto dinheiro, recebo dinheiro. É uma coisa impressionante, implacável a lei da semeadura. E ela não é só sobre aqueles que creem, não, tá, gente? Tem um tanto de empresário bem-sucedido, que parte de ser bem-sucedido é porque eles investem em instituições de crianças carentes, eles investem no próximo. E a lei do retorno é certa. É igual a lei da gravidade. Mas a gente não lembra disso quando a gente fala uma palavra. Ah, se a gente ficasse mais caladinho. Ou se a gente profetizasse vida. A gente não lembra que palavras são sementes poderosas e o poder da vida e da morte está na nossa boca. Muita coisa não está dando certo na sua vida porque você profetiza o mal. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, não vai. Fulano, presta para nada. Fulano, não tem jeito não. Eu aprendi uma coisa com o Edmé Williams. Tudo que você fala e chora em cima, nasce. Então aquela mãe que está lá, angustiada, o filho está na droga, e ela fica, oh Deus, fulano está perdido, Senhor. Fulano está na droga, Senhor. Oh, Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Ela fala, muda o disco. Pode chorar. Mas aí você chora com as palavras certas, sobre as palavras certas. Senhor, eu sei que o Senhor vai resgatar o fulano, Senhor. Eu creio no teu poder, ó Deus, mesmo quando eu não vejo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, está ouvindo a minha súplica, Senhor. Chora em cima que vai dar. Profetiza, 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 profetiza. Mesmo contra a esperança, contra as circunstâncias, creia. E para de falar da vida alheia, querida. Tem muita bênção que não chega na sua vida porque você tem a boca grande demais. Gente, como eu sei do que eu estou falando. Eu gostaria de não ter tanta experiência no assunto. Mas coisas que eu critiquei na vida dos outros, eu estou vivendo. Porque pode demorar, mas a colheita chega. E quando você pensa assim, o diabo se levantou. Não, não foi o diabo não, só o tempo da colheita que chegou. Você plantou maledicência, fofoca, espalhou a nudez, expôs a nudez do seu irmão. Ficou sabendo? Ficou sabendo da fulana? Não, bafão. Pois é, amanhã o bafão chega na sua casa. Cuida da sua vida. Sabe por quê, gente? Nosso telhado é de vidro. Nós somos tudo do mesmo material, tudo gente. A gente não escolhe pelo outro. Fulano adulterou. Amanhã seu marido pula cerca. Fica caladinha para Jesus te dar vitória. Por quê? O que nós acabamos de ler?
do fruto das nossas palavras nós vamos comer. Então abençoa, encoraja, levanta, incentiva, consola, profetiza. Outro texto de Provérbios, diz, Provérbios 31, 26, falando da mulher sábia: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ela fala o que é bom, ela fala o que tempera, ela fala o que muda o ambiente, ela fala com boas ideias, ela fala com sugestões, ela transborda a vida. Provérbios 26, 28, a língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Aí eu estou falando de duas coisas diferentes aqui. Provérbio está falando que a boca lisonjeira provoca a ruína. Uma coisa é você levantar e encorajar, outra coisa é você babar ovo. Outra coisa é você ficar assim, bajulando. Ai, você é uma mulher de Deus. Deus te usa tanto, Helena. E por trás fala assim: você viu aquela Helena? Nossa, minha mulher grossa. Jesus abomina a hipocrisia. Se você não gosta da pessoa, fica caladinho. Vai orar para Deus libertar o seu coração. Mas não seja uma coisa, finge que é uma coisa e é outra não. Que o Senhor está vendo e o diabo também está assistindo. E ele sabe claramente quem é que está do lado dele. Palavra lisonjeira, o bajulador é aquele que lambe o chão que você pisa, para que você caia. Então, cuidado com as lisonjas. Você sabe quando é um testemunho, um encorajamento. Mas sabe aquela pessoa que só fica, sabe, te elogiando, te enchendo o ego? Cuidado com essa pessoa. Ela pode não ter consciência, mas ela está sendo um instrumento do diabo. Porque a palavra de Deus diz assim, que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe. Tem um tanto de líder que caiu, porque começou a dar crédito aos elogios excessivos que recebia. Tudo que passa por mim é bom, eu estou te abençoando, é de Deus. Tudo de ruim é meu mesmo. Mas tudo de bom que você vê saindo de mim, é pela graça, misericórdia e o poder de Deus que está sendo aperfeiçoado em mim. O Espírito Santo de Deus nos empodera a viver uma vida nova e diferente. E como eu estava dizendo, eu ainda não estou pronta. Eu ainda tropeço nas minhas palavras. Mas eu estou sendo forjada à semelhança de Cristo. De fé em fé, de glória em glória. Até aquele dia que eu vou estar diante dele face a face. E quando eu olhar para ele, eu serei como ele é. É o que a Bíblia diz. Que hoje nós o vemos como um espelho. E o espelho que o apóstolo Paulo fala, não é o espelho que a gente vê hoje, que a imagem é límpida, né? Naquela época o espelho era um metal polido, então você via meio que embaçado a sua imagem. Mas vai chegar o dia em que nós veremos o Senhor plenamente e seremos plenamente como Ele é. Eu ainda tropeço nas minhas palavras, gente, mas eu não sou mais a mulher que eu era. Por quê? Porque eu disse sim ao trabalhar do Espírito em mim. E Ele tem me aperfeiçoado. Se Abigail conseguiu, eu também vou conseguir. Amém, gente? E finalmente, eu queria que você abrisse a Bíblia. Não, finalmente não, ainda tem mais um texto. Mas abre aí, Mateus 15, de 10 a 20. Evangelho de Mateus. A partir do verso 10, o texto diz assim: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro
pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Escuta o que Jesus está dizendo. Que o que nos contamina não é o que a gente come, porque ele está dizendo isso diante de um contexto judeu. Todos eles eram judeus, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, e o hábito de lavar as mãos, porque se você come sem lavar as mãos, você está se tornando impuro. E Jesus está dizendo, a impureza não é o que entra vai para o estômago, depois é expelido pelo corpo. A impureza é o que sai, o que te mata de fato, o que te mata eternamente, é o que sai. Por quê? Porque vem do coração. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Pausa para reflexão. Como é que está o seu coração? Não sei, Helena, é só você pensar nas suas palavras. O que você conversa com suas amigas? O que você diz quando você não está no contexto de igreja? O que você diz quando não tem nenhum outro crente perto? É o raio-x do nosso coração. E quando Deus me fez entender isso, eu compreendi que por mais que eu fosse bem intencionada em reter as minhas palavras, elas funcionam até um certo ponto. Para eu realmente ter a minha boca santificada e as minhas palavras puras, eu preciso de cuidar da pureza do coração. E isso só Deus faz em nós, à medida que nós nos aproximamos dEle. Senta com Deus. Se relacione com Deus. Mas como que eu me relaciono com Deus, Helena? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Você escutou isso na escola dominical, nas 3 palavrinhas, né? Pois é, e é a pura verdade. É uma verdade muito simples. A oração é a parte que você fala. Ler a Bíblia é a parte que Deus fala. O povo está caçando os profetas, mas não leram a Bíblia. Eu acredito na palavra profética. Quando Deus quer te falar uma palavra profética, Ele te encontra. Para de fazer dos profetas de Deus pais de santo. Do mesmo jeito que o povo vai tomar um passe, o outro procura o profeta. Às vezes o profeta não tem palavra nenhuma. Aí você está fazendo o profeta pecar porque ele inventa uma palavra. Para você sair feliz. Eis que te digo, és filha muito amada. A Bíblia me diz isso. Eu creio na palavra profética, ela já me alcançou com um oceano inteiro. Eu nunca vi a pessoa que profetizou o meu chamado sobre mim. Nunca encontrei com ela pessoalmente. Deus te encontra. Agora você escuta Deus toda vez que você entra no quarto e lê a Bíblia. Não leia a Bíblia por religião. Leia porque você quer ouvir a voz do seu amado. Leia porque você quer conhecer o seu amado. Mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero sentir o Senhor. Oh, que delícia. Mas você não conversa com Ele. Você fala assim, você vai ter que orar pro resto da sua vida. O povo fala, misericórdia. Pro resto da minha vida? Ô, gente, eu quero conversar com o João o resto da minha vida. Eu quero que o meu último suspiro, a minha última palavra seja para ele. Por quê? Porque eu amo, porque ele é meu marido. Porque a gente está compartilhando a vida há 32 anos, de mais perto, casados. Então eu quero contar para ele tudo. Eu quero contar as coisas boas, eu quero contar as coisas ruins. Eu quero confessar os meus pecados. A confissão entre os cônjuges é muito curadora. Eu quero contar os meus sonhos, os meus projetos. Eu quero fazer brincadeira. E é isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. E a oração, gente, não é reza, não. Porque a oração dos crentes virou reza. Repete, é a mesma coisa. Tem dia que você você ora pela comida e você nem lembra se orou. De tão automático que está na segunda garfada, você pensa, a gente orou.
Ou então você fala, vamos orar. O pessoal, alguém fala, já oramos. A gente entra no automático. A gente faz, não com a consciência, com a devoção. A gente faz por religiosidade. É isso que é religiosidade. O povo fala que religiosidade é santificação. Não, gente. Se eu não quero porcaria, não quero assistir porcaria, isso não é religiosidade, não. Eu quero me manter de longe de tudo que me separa de Deus. De tudo que banaliza a graça que me alcançou. De tudo que despreza aquilo que Jesus fez na cruz. Eu quero santificação. Deus me chamou para um outro caminho, não para continuar vivendo a vida pouca, falando, é pela graça, irmão. A graça não permite, não me dá carta branca para pecar. A graça me capacita a viver uma vida diferente. A rejeitar aquilo a que eu era escravizada, os desejos, os prazeres, aquilo que me apetece, e lentamente, gradativamente vai me separando do meu amado. A gente chega perto, a gente fala com Deus, a gente rasga o coração. Aí não é religiosidade, porque você não precisa chegar para Deus e falar, amantíssimo Pai, eterno Deus, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. Ô, gente, tem que ter reverência, tá? Tem que ter reverência. Porque meu pai é meu pai. Eu brinco com ele, eu sento no colo dele, eu cheiro o cangote dele. Mas ele é meu pai, eu não trato ele de qualquer jeito. Eu não posso chegar lá no meu pai e falar, e aí, velho, beleza? Isso não é intimidade. O Senhor é meu pai, mas Ele é o rei. Sabe esse negócio? Não, Jesus é até um cara legal. Jesus não é um cara legal. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é a esperança, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a nossa esperança. Ele não é um cara legal. O cara legal é o João. O cara legal é o pastor. Clóvis é legal. O cara é legal. Mas Jesus é Jesus. Meu amado. Mas também meu rei. A gente não pode perder a reverência. Mas eu falo com meu pai intimamente. Eu não chego diante do meu pai e falo, papai, Senhor Geraldo, sou sua filha, queria te pedir. Não tem cerimônia, não tem protocolo. Pai, ei pai, agora nessa idade eu estou chamando ele de papaizinho. Ei papaizinho, sua bênção. Deus te abençoe, minha filha. E eu converso com ele normalmente. E aí pai, como é que está a semana? Você pode conversar com Deus normalmente. Senhor, quem já me assistiu aí no YouTube já sabe, né? Dessa oração. Põe as duas mãos em mim, Senhor, senão eu vou dar uma voadora. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda aqui, porque meu coração está ficando peludo. Sabe? Senhor, me perdoa, hoje minha fé está tão fraca. A incredulidade está rondando meu coração. Eu preciso que o Senhor venha aqui, Jesus, me enche com a sua esperança. Sabe, gente, rasga o coração, para de melodrama com Deus, porque Deus já sabe a sua oração antes dela sair da sua boca. Mas Ele quer que ela saia da sua boca, porque isso mostra a sua iniciativa de ter um relacionamento com Ele. E aí você fala, você chora, você conta para Ele. Para Ele você pode contar, Senhor, sabe o fulano? Pois é, Deus, está duro aguentar o fulano. Mas o Senhor deu conta de Pedro, Senhor, aquele precipitado, né? Estava andando armado, Senhor, lá no jardim, cortou a orelha do outro, Senhor. Ô Pedro, pois é, Senhor, eu estou aqui, ó, igualzinho Pedro. Me ajuda, Jesus. Ele já sabe quem você é. Conversa com Ele, abre o jogo com Ele. Senhor, não estou dando conta do meu marido, não, Senhor, mas Ele é meu marido. Me ajuda, me dá sabedoria, Espírito Santo. Como é que eu falo com Ele? Me deixa entender, porque meu marido é assim, que ninguém é ruim de graça. Ninguém é ruim de graça. Tem uma história por trás de cada um de nós. Nós somos o fruto da nossa história. Por isso que a gente tem que ter uma história com Deus, que transforma todos os nossos dias. E finalmente eu queria que você abrisse o último texto dessa noite. Desculpa, gente, eu me avancei no horário, eu me empolgo.
Eu me empolgo quando eu falo a palavra de Deus. Efésios capítulo 5. A partir do verso 15. Tem uma chave aqui para nós. Efésios 5, a partir do verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês. O que, gente? Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Gente, perceba, deixem-se encher pelo Espírito, em outras versões diz, enchei-vos do Espírito, está no imperativo. Vamos para a aula de português. Está no imperativo. E depois, tudo está no gerúndio. Ou seja, como que eu vou ser cheia do Espírito Santo? Como que eu vou cumprir o imperativo? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando, mais uma coisa da palavra, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Dando por tudo graças ao Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deem graças, sujeitando-vos uns aos outros. Como é que a gente é cheio do Espírito Santo? Enchendo o nosso coração de Deus, manifestando através da palavra, das canções, dos louvores, das ações de graças, quem Ele é, e sujeitando-nos uns aos outros por temor a Deus. Então eu não olho o outro nem como inferior, nem como superior. Ou melhor, como superior. Porque a palavra de Deus diz assim: considerai os outros superiores a vós mesmos. Isso fala de um espírito humilde. O outro pode não ter o seu diploma, mas ele sabe uma coisa que você não sabe. Ele tem uma vivência que você não tem. Então sempre temos o que aprender uns com os outros. E é por isso que a Bíblia fala, sujeitando-vos. Porque o próprio Cristo se sujeitou. Então, como nós, como seus seguidores, temos dificuldade de nos sujeitar? O espírito da rebelião vem de Satanás. Enchei-vos do Espírito. Falando, cantando, salmodiando, dando graças e sujeitando-nos. Feche os seus olhos. Palavra para reflexão. Você é cheia do Espírito? Você tem buscado se encher do Espírito Santo? Nós temos nos enchido de tantas informações. Nós temos tanto acesso à informação o tempo todo. Na palma da nossa mão, uma gama enorme de informações. Informações sobre a vida do outro. Informações sobre a política. Informações sobre a guerra na Ucrânia. Informações sobre os desmandos desse tempo, sobre os absurdos desse tempo. E tantas vezes essas informações nos enchem de angústia, de tristeza e de incredulidade. Será que Deus se ausentou? Será que Deus não está vendo isso? E a gente começa a se angustiar, fica ansioso, preocupado. E a gente começa a chamar, ora vem Senhor Jesus, não porque a gente tem saudade e quer estar com Ele, mas porque a gente quer se livrar
de uma vida pesada que a gente está vivendo aqui. Ou então, a gente nem se lembra de chamar pela volta de Cristo, porque a gente está tão empolgado com essa vida meia boca que Satanás propõe, que a gente não contempla o Senhor. Separa tantas horas diante do Facebook, diante do Instagram, diante do YouTube, mas não para ter um momento a sós com Deus, sem nenhuma influência tecnológica. Enchei-vos do Espírito assistindo ao Instagram? Não, enchei-vos do Espírito falando entre vós. Cuida da qualidade das suas conversas. Fala o que edifica. Interrompa conversas fiadas. Não seja um depósito de fofocas. A gente traz para a nossa vida muita maldição quando a gente dá ouvido à fofoca. A gente abriga a fofoca. Nós nos tornamos participantes daquela conversa que apaga o Espírito Santo em nós. Falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Conta testemunho. Conta o que você aprendeu. Fala sobre a Bíblia. Fala o que você aprendeu no quarto, na sua intimidade com Deus. Orem juntos. Partilhem histórias para que haja cura. Escute confissão, acolha a confissão. Tem gente que pode ser impedido de suicidar se você só abrigar com seus ouvidos, acolher com seus ouvidos. Escuta sem julgar, escuta sem acusar, escuta! Escuta com os ouvidos de Cristo. Escuta. Falando entre vós, quem um fala, o outro escuta, um fala e o outro escuta. Cantando e salmodiando. Vocês já leram os salmos? Os salmos ou são declarações do poder de Deus, ou são pedidos de socorro para o poder de Deus. O salmista, ou ele proclama quem Deus é, ou ele está falando, Senhor, socorre-me. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está declarando o poder do Senhor. Então, que a gente passe a ser salmista no nosso coração. Que a gente se lembre dos feitos do Senhor para conosco. E que no dia mau, no dia da tribulação, que você fala, socorre-me, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque estás abatida, ó minha alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Salmodiando a Deus no vosso coração. Dando graças. Jesus, todas as vezes que Ele manifestou seus milagres, quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele não falou, ó Senhor, eu te peço que o Senhor agora ressuscite Lázaro, que quebra as amarras da morte. Não, Ele falou, Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor está fazendo isso. E aí Ele já deu a ordem, Lázaro, sai para fora. Quando Ele foi multiplicar os pães e peixes, você pode conferir na Bíblia, Ele falou, Senhor, eu vou dar 3 pulinhos, e o Senhor vai multiplicar esses peixes. Não, Ele falou, Senhor, eu te dou graças por isso que eu já tenho nas minhas mãos. Dei graças. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo falou muito claramente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. E Deus não quer que você dê graças porque Ele tem problema de autoestima e precisa ser lembrado que você é agradecido a Ele. Ele quer te dar graças porque quando você dá graças, você reconhece o poder de Deus na sua vida. Você está dizendo, se está bom, o Senhor está aqui. Se está ruim, o Senhor está aqui. Se eu estou podendo fazer, o Senhor está aqui. Se eu não estou podendo fazer, o Senhor está aqui. O Senhor sabe, porque eu tenho dono, eu sou sua. E se eu estou passando por isso, vamos embora lá, Senhor. É lição, vamos embora aprender. Graças ao Senhor porque o Senhor está me ensinando. Graças ao Senhor porque o Senhor não desistiu de mim. Graças ao Senhor porque eu estou atravessando a tribulação. E lá do outro lado eu vou sair uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Graças ao Senhor. Agora eu abraço todas as mães do mundo com um outro olhar, com mais misericórdia, com mais confiança naquilo que Deus é capaz de fazer. Nada fica infrutífero nas mãos desse Deus majestoso. E é essa grande alegria de pertencer ao Senhor. Eu não estou solta por aí. Satanás não tem a última palavra na minha vida e nem na minha casa. Quem tem a última palavra é o Senhor. Dê graças. Dê graças.
E sujeitem-se. Sujeitem-se à vontade de Deus. Entenda que o outro, você não é melhor do que ninguém. Mas o fulano não é crente. Ser crente não te faz superior, não, minha linda. Ser crente te faz livre. Salva. Pela graça de Deus. Mas não superior. O crente que olha o outro de cima para baixo não entendeu nada. Porque o outro que está vivendo uma vida porca agora, ele é tão alvo do amor e da misericórdia de Deus quanto você. E a gente pode aprender muita coisa com aqueles que pensam completamente diferente da gente. Isso é humildade. Senhor, nós te bendizemos por essa noite. Nós agradecemos pela tua graça e misericórdia renovada sobre nós todos os dias. E nós queremos, contemplando o Senhor através da tua palavra, através dos exemplos de Sarai, Abigail, através da exortação dos provérbios, através do Evangelho de Jesus Cristo e das suas palavras descritas no Evangelho de Mateus, as palavras do próprio Jesus. Queremos acolher o ensinamento do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Que a tua palavra se torne viva na nossa vida. E que nós sejamos contados com aqueles que, escutando e colocam em prática, são comparados com o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. No dia mau, nós ficaremos de pé, porque obedecemos a tua palavra. Nós não queremos ser, Deus, como um homem tolo, que constrói a sua casa sobre a areia. Escuta, não coloca em prática, continua levando a vida do jeito que está levando. E o final é a ruína. Muitos não permanecem, porque estão dentro da tua casa, ouvindo a tua palavra, mas não colocam absolutamente nada em prática. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nos encoraje, nos transforme de dentro para fora. E que Jesus Cristo, o teu caráter, seja forjado em nós, pelo poder do Espírito Santo, dia após dia. Porque nós queremos viver a plenitude e a abundância da vida que o Senhor conquistou para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridas.